Você já parou para pensar que existem mistérios tão impressionantes que nem os cientistas, com toda a sua tecnologia e conhecimento, conseguem desvendar? E se eu te dissesse que há artefatos e fenômenos tão inexplicáveis que desafiam tudo o que sabemos sobre a história da humanidade? Hoje, vamos mergulhar em 5 descobertas que continuam deixando os maiores especialistas do mundo de boca aberta. 1. O Candelabro dos Andes, um código perdido no deserto. Imagine estar navegando pelo oceano e, de repente, avistar uma gigantesca figura cravada na encosta de uma montanha, visível a mais de 20 quilômetros de distância. Isso é exatamente o que acontece com quem se aproxima da Península de Paracas, no Peru. Estamos falando do enigmático Candelabro dos Andes, um geoglifo colossal, com cerca de 180 metros de altura, que desafia as explicações tradicionais. A cultura Paracas, que habitou essa região entre 800 a.C. e 400 depois de Cristo, pode ter sido a responsável pela criação desse monumento, mas ninguém sabe ao certo por que ele foi feito ou qual era sua verdadeira função. Algumas teorias sugerem que poderia ser um tipo de farol primitivo para guiar navegadores, enquanto outras apontam para um simbolismo religioso ou astronômico. O mais intrigante é que o candelabro possui uma forte semelhança com os geóglifos de Nazca, o que levanta ainda mais questões sobre o possível conhecimento avançado dessas civilizações antigas. O que torna esse mistério ainda mais assustador é a durabilidade do desenho. Ele não foi esculpido em rochas, mas cavado na areia da encosta, o que normalmente seria apagado pelo vento e pela erosão com o tempo. No entanto, ele continua lá, intacto, como se uma força desconhecida o estivesse protegendo através dos séculos. Seria isso uma mensagem codificada de uma civilização perdida? Ou algo ainda mais impressionante? 2. O Civaterium, um animal que nunca deveria ter existido. Agora, imagine um fóssil de uma criatura que, segundo os cientistas, foi extinta há mais de 1 milhão de anos. Nada de estranho até aqui, certo? Mas e se eu te disser que esse mesmo animal apareceu em pinturas rupestres feitas por humanos há apenas 15 mil anos? O Civaterium, uma espécie de girafa colossal que podia pesar mais de 1.300 quilos, é um dos maiores enigmas da paleontologia. Ele foi identificado em fósseis encontrados na Ásia e na África. E os cientistas estavam convencidos de que essa criatura desapareceu muito antes do surgimento dos primeiros humanos modernos. No entanto, um grupo de arqueólogos amadores na Índia fez uma descoberta chocante. Em cavernas datadas de 15 mil anos atrás, havia representações artísticas de vários animais conhecidos, e entre eles um Civaterium. Como isso é possível? Teriam essas criaturas sobrevivido por mais tempo do que imaginávamos? Ou estaríamos diante de uma falha monumental na linha do tempo da evolução? O mistério se aprofunda ainda mais quando descobrimos que imagens semelhantes foram encontradas no deserto do Saara, em pinturas de 6.000 a.C. e até mesmo em esculturas na cidade de Quish, no Iraque. Se esses registros forem autênticos, isso significa que o Civaterium ainda poderia estar vagando por aí, escondido em alguma parte desconhecida do mundo? Ou seria possível que nossos ancestrais tenham tido contato com criaturas que, segundo a ciência, jamais deveriam ter coexistido com eles? 3. A Pedra de Koshno, um mapa estelar ou um portal para outra dimensão? Agora, imagine caminhar por um campo e, de repente, tropeçar em uma rocha gigantesca coberta de símbolos enigmáticos, tão antigos que ninguém sabe exatamente quem os esculpiu ou qual era o seu propósito. Foi exatamente isso que aconteceu em 1887, quando o reverendo James Harvey fez uma descoberta chocante na Escócia, a Pedra de Koshno. Essa impressionante rocha tem 13 metros de comprimento e 8 metros de largura, e sua superfície está repleta de símbolos misteriosos.
espirais, círculos concêntricos e até mesmo o que parecem ser pegadas humanas. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Essas pegadas têm 4 dedos. Isso por si só já levanta muitas perguntas. Quem ou o que poderia ter deixado essa marca? A datação da pedra de Khotno revelou que ela tem pelo menos 5.000 anos, ou seja, é mais antiga que as pirâmides do Egito. Mas o verdadeiro mistério está na interpretação dos seus desenhos. Alguns estudiosos acreditam que se trata de um mapa astronômico que poderia ter sido usado por civilizações antigas para acompanhar o movimento dos astros. Outros defendem que os símbolos representam portais espirituais entre a vida e a morte, o que indicaria que a pedra tinha uma função ritualística. E tem mais. Alguns pesquisadores sugerem que a pedra de Khotno poderia ser um mapa tridimensional de um mundo perdido, possivelmente representando uma civilização desaparecida há milhares de anos. Seria essa uma pista de que existiu uma cultura altamente avançada antes mesmo do surgimento das civilizações que conhecemos? O mistério se aprofundou ainda mais quando, no início do século XX, a pedra foi enterrada novamente pelo governo escocês, alegando que era necessário protegê-la contra vandalismo. No entanto, alguns teóricos da conspiração acreditam que a pedra foi escondida porque continha informações que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. O que será que estão tentando esconder de nós? 4. A Fonte Magna. Uma conexão impossível entre a América do Sul e a Mesopotâmia. Agora, prepare-se para um dos maiores enigmas arqueológicos já encontrados. Um objeto que não deveria existir, mas que foi descoberto em um lugar completamente improvável. Estamos falando da Fonte Magna, um vaso de pedra encontrado na Bolívia na década de 1950 por um simples fazendeiro chamado Maximiliano. Ele achou o objeto interessante, mas, sem perceber seu valor, começou a usá-lo para alimentar seus porcos. Anos depois, arqueólogos analisaram o objeto e ficaram estarrecidos com o que encontraram. O vaso estava coberto de inscrições em uma escrita semelhante à cuneiforme suméria. Isso é um problema gigantesco para a história convencional, porque os sumérios viveram na região onde hoje é o Iraque há mais de 10. Deros é de 0 km de distância da Bolívia, e as duas civilizações jamais deveriam ter tido qualquer contato. Como um objeto com inscrições sumérias foi parar no meio da América do Sul? Teria sido levado por uma civilização perdida que manteve contato com os povos da Mesopotâmia milhares de anos antes de Colombo sequer sonhar em cruzar o Atlântico? Ou isso seria evidência de que existiu uma civilização global muito mais antiga que conectava o mundo antes mesmo das civilizações que conhecemos? Alguns arqueólogos céticos tentam desacreditar a autenticidade do objeto, dizendo que talvez tenha sido uma falsificação moderna. Mas o problema é que as inscrições não foram feitas com técnicas contemporâneas e apresentam um padrão que combina perfeitamente com a escrita suméria, uma escrita que só começou a ser decifrada pelos estudiosos no século XX. Ou seja, como um falsificador poderia ter feito algo tão preciso sem sequer ter acesso a essas informações? O vaso continua sendo um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo. Se for autêntico, isso reescreve completamente a história da humanidade e levanta uma questão que poucos ousam responder: quanto da nossa história foi apagado ou simplesmente ignorado? 5. A Princesa de Tizul. Uma mulher que não deveria existir? Agora, prepare-se para um dos casos mais inacreditáveis já registrados. Em 1969, durante uma escavação em uma mina de carvão na remota vila de Rejavchik, na Sibéria, mineradores fizeram uma descoberta que desafia tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. A cerca de 70 metros de profundidade, os trabalhadores encontraram um enorme sarcófago de mármore, perfeitamente selado.
O que estava dentro dessa tumba deixaria qualquer um sem palavras. Submersa em um estranho líquido azul-rosado, havia uma mulher de aparência impecável, como se tivesse acabado de ser enterrada. Seu corpo estava intacto, sua pele era incrivelmente lisa e sem sinais de decomposição, e seus traços não se pareciam com os de qualquer grupo humano conhecido. A mulher foi apelidada de Princesa de Tizul, e rapidamente começaram as especulações sobre sua origem. Algumas teorias sugerem que ela fazia parte de uma civilização perdida, muito mais avançada do que a nossa. Outros acreditam que seu corpo poderia ser a prova de uma tecnologia desconhecida de conservação humana, muito além do que a ciência moderna é capaz de explicar. Mas o mais bizarro estava por vir. Segundo relatos, pesquisadores analisaram amostras do líquido em que ela estava submersa e descobriram que sua composição não correspondia a nada conhecido na Terra. Alguns jornais russos até afirmaram que a análise genética revelou que ela não era totalmente humana. Seria essa a prova definitiva de que tivemos contato com seres de outros mundos no passado? A história fica ainda mais estranha. Após a descoberta, o local foi imediatamente isolado por autoridades soviéticas e todas as investigações sobre a Princesa de Tizul foram mantidas em segredo. Relatos dizem que os cientistas que participaram da análise foram obrigados a assinar documentos de sigilo absoluto. Pouco tempo depois, qualquer menção ao caso desapareceu dos registros oficiais. E aqui vem a questão que não quer calar. Se essa história não passa de uma lenda, por que as autoridades fizeram questão de silenciá-la? E se for real, o que eles estão escondendo da humanidade? O que essas descobertas significam? Agora, depois de analisarmos esses 5 mistérios impossíveis, só nos resta uma pergunta: o que mais está sendo escondido de nós? Será que essas descobertas são apenas coincidências inexplicáveis? Ou são evidências de que a história que aprendemos é apenas uma parte da verdade? Se há uma coisa que esses mistérios nos ensinam, é que o passado da humanidade pode ser muito mais estranho e impressionante do que imaginamos. E se tudo isso realmente aconteceu, que outros segredos ainda estão enterrados, esperando para serem descobertos? A ciência está escondendo algo de nós? Depois de analisarmos essas descobertas inacreditáveis, uma dúvida inquietante permanece. Se esses mistérios são reais, por que não ouvimos falar mais sobre eles? Por que a história oficial evita discutir esses enigmas, tratando-os como coincidências ou mal-entendidos? Será que existe um esforço deliberado para manter o passado da humanidade oculto? A verdade é que, por mais avançada que seja a ciência moderna, ainda existem lacunas gigantescas na nossa compreensão da história, da arqueologia e até mesmo da biologia. Quando um mistério surge e ameaça abalar os alicerces do conhecimento estabelecido, a tendência é desacreditá-lo, ignorá-lo ou até mesmo encobri-lo. Mas e se todas essas descobertas forem apenas a ponta do iceberg? Quantos outros mistérios permanecem escondidos de nós, enterrados sob camadas de terra, gelo ou até mesmo censura? As possibilidades são incontáveis. Pense bem, geóglifos gigantes que desafiam a lógica, animais extintos há milhões de anos que aparecem em registros impossíveis, objetos arqueológicos que não deveriam existir, sarcófagos de seres misteriosos. Será que tudo isso pode ser apenas coincidência? Ou estamos diante de algo muito maior, talvez um passado que a humanidade esqueceu, ou uma história que alguém não quer que descubramos? Muitas dessas descobertas já foram ridicularizadas, desacreditadas ou simplesmente esquecidas pelo tempo. Mas será que é porque realmente são fraudes? Ou porque revelam algo que poderia mudar radicalmente a nossa visão do mundo? E se a história que conhecemos estiver errada? Se essas descobertas provam alguma coisa,
é que a ciência não tem todas as respostas. E talvez nunca tenha. Nossa história é um enigma gigantesco, cheio de peças faltando, e a cada nova descoberta inexplicável, essa narrativa fica mais fragmentada. A questão agora é: será que um dia teremos coragem de olhar para essas evidências e reescrever a história como ela realmente foi? Ou continuaremos aceitando as verdades convenientes que nos contam? Uma coisa é certa: o passado da humanidade é muito mais misterioso, fascinante e assustador do que nos fazem acreditar. E você, acha que essas descobertas são apenas mitos e coincidências? Ou será que realmente estamos diante de evidências de algo muito maior? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. Quem sabe juntos não conseguimos decifrar esses enigmas que a ciência simplesmente não consegue explicar. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!